Se você acompanha aqui o canal ou consome algum conteúdo sobre dublagem aqui no YouTube, você provavelmente já deve ter ouvido aquela clássica fala, que é a fala que o Brasil tem a melhor dublagem do mundo. Certamente que sim. E hoje eu vou contar pra você atrás a história de um presidente muito peculiar que fez um decreto que fez com que a dublagem brasileira crescesse e se tornasse sim a maior e melhor dublagem do mundo. Porque eu sou rica! Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos trazer aqueles videozinhos de história da dublagem que vocês curtem muito. Aqui no canal tem vídeo falando da Herbert Richards, tem vídeo falando da Alamo e vídeos envolvendo a história e a dublagem. E hoje eu vou contar pra vocês uma peculiaridade que um presidente fez, que ele emitiu um decreto e esse decreto fez com que o mercado de dublagem brasileiro aquecesse e surgissem os estúdios gigantes como Alamo e Herbert Richards. Então eu vou contar pra vocês a história do presidente que favoreceu a dublagem brasileira e fomentou a melhor dublagem do mundo. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir nosso Instagram, que é @comentário_nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Então, chega de enrolação e vamos conhecer aí a história por trás do decreto que fez com que a dublagem brasileira crescesse muito, se tornando a melhor do mundo. Senta que lá vem a história. Em 1961, assumia a presidência do Brasil Jânio Quadros, presidente polêmico que fez alguns decretos curiosos. E esses decretos curiosos eram decretos que eram importantes, como por exemplo, proibir a rinha de galo, como decretos um tanto quanto desnecessários. Dentre esses decretos foi a proibição do uso de biquínis e proibição do lança-perfumes, que não é a droga lança-perfume, sim aquele borrifador de perfume. A outra peculiaridade aí que ele emitiu foi uma proibição de corrida de jockeys durante a semana. Ou seja, ele fez várias proibições e vários decretos que não agradaram a todos, porém um decreto dele é um decreto que até os dias de hoje é muito elogiado e até os dias de hoje é respeitado. E esse decreto do Conselho de Ministros de número 544 de 31 de janeiro de 1962 instituiu a obrigatoriedade da dublagem em seu artigo de número 8. Abre aspas, a exibição de filmes estrangeiros nas emissoras de televisão requer obrigatoriedade de dublagem em português. E segundo alguns dubladores e pesquisadores, esse decreto fez com que fomentasse e aumentasse o mercado de dublagem, já que na época a dublagem não era muito bem vista pelos atores. E com esse aumento do mercado e o aumento da pedida de produções dubladas, surgiram novos estúdios e com o surgimento de novos estúdios, surgiram novos dubladores. E se você pesquisar rapidamente, você vai ver ali que na década de 60 e 70 houve uma escola de dublagem muito grande com o surgimento de vários dubladores que a gente adora e várias produções que inicialmente se passavam no áudio em inglês começaram a ser dubladas no Brasil e a dublagem foi literalmente instruída e aumentada aqui no Brasil, fazendo com que a gente crescesse no método de dublar e que a dublagem começasse a ser mais aceita pela população e menos rejeitada. Com isso, as produções dubladas cresceram de maneira gigantesca. E uma curiosidade final é que, segundo alguns historiadores, esse decreto do Jânio Quadros, ele foi inspirado em um decreto imposto por um dos maiores ditadores que a gente teve na história, um dos maiores monstros, que foi o Mussolini. O Mussolini lá na Itália, quando ele estava no período da ditadura do Mussolini, lá no período da Segunda Guerra Mundial, ele emitiu um decreto que toda a produção de TV que passasse na Itália tinha que ser no áudio italiano, tinha que ser no áudio de origem do país, e isso até que de certa maneira acabou fomentando o aumento da dublagem lá na Itália, mas isso é assunto para um vídeo futuro, no caso. Nesse caso aqui, nós estamos falando do Jânio Quadros, um presidente que fez suas presepadas, mas de certa maneira ajudou e aumentou a aceitação da dublagem aqui no Brasil. Então é isso, esse é o videozinho de hoje falando do presidente, que era um presidente muito peculiar, que emitiu aí um decreto, que fez com que a dublagem fosse obrigatoriedade, consequentemente fosse mais aceita e aumentasse o mercado da dublagem. E é uma curiosidade bem peculiar, porque eu tava pesquisando um tempo atrás sobre a história da dublagem e eu caí exatamente nessa timeline aí do Jânio Quadros emitindo esse decreto, que por mais que ele tenha sido um presidente com coisas peculiares, é um decreto muito justo, já que a gente sabe que a TV aberta
aberta é assistida por todos e todo mundo acaba consumindo conteúdo, e é muito mais justo você passar na língua do local, né? Então, a dublagem sim precisava passar na TV aberta e até os dias de hoje é respeitada. Então esse decreto valeu muito a pena. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito, e também seguir nosso Instagram, que é @comentarionerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.